E aí, pessoal, hoje eu vou fazer com vocês mais um exercício do LeetCode que envolve tanto BFS quanto DFS, tá? Esse Number of Islands é um exercício de dificuldade média. Então, o que a gente tem que fazer basicamente é que a gente vai receber esse grid como input, que é uma matriz, né? E onde a gente tem é uma ilha, tá? Então, só que o que que acontece? Uma ilha, ela vai estar toda envolvida, né, por água. Então, onde for zero é água e onde for um é terra. E aí, eles falam aqui pra gente, né, que onde tiver um é terra. Então, todos esses uns aqui, agrupados, formam uma terra. Ou que nem aqui, a gente tem uma terra aqui, outra terra aqui e outra terra aqui, porque eles têm que estar horizontalmente adjacentes. Então, horizontalmente ou verticalmente, não pode ser na diagonal. Então, aqui não seria uma ilha. A gente teria uma ilha aqui nesses quatro uns, nesse um sozinho e nesses outros dois uns aqui. Por isso que aqui o output é 3 e aqui é um, porque aqui todos os uns estão se conectando adjacentemente, tanto na horizontal quanto na vertical. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? A gente precisa, toda vez que encontrar um número um, antes disso, na verdade, a gente tem que encontrar um número um dentro desse grid. Encontrando o número um, a gente tem que fazer uma busca em largura para poder ver se a gente tem outros uns, tanto na adjacência da horizontal quanto na vertical, tá? Então, por exemplo, aqui para esse primeiro um aqui, aí ele seria a posição 00, né? E aí a gente tem que verificar, por exemplo, né, nessa posição aqui, a gente não pode ir para cima nem para a esquerda, porque a gente estaria saindo do tamanho do grid, né? Então, nesse caso aqui, a gente só poderia vir para a direita ou para baixo. Então, a gente tem que fazer essas direções, vamos falar assim, né? Então, por exemplo, se a gente quiser vir para a direita, nesse primeiro caso, pensa que a gente tem aqui um I e um J, que aqui seria a linha, aqui seria a coluna. Então, como a gente quer vir para a direita, a gente quer ir uma coluna para o lado. Então, aqui, para fazer a movimentação para a direita, a gente teria uma coordenada de 0 e 1. Da mesma forma, se a gente quiser para baixo, a gente vai continuar na mesma coluna e a gente vai trocar de linha. Então, aqui, para ir para baixo, a gente teria um índice de 1, 0. Ou para ir para a esquerda, a gente teoricamente iria para uma outra coluna aqui, então a gente teria que mexer o J, então seria um 0 e um menos 1. Da mesma forma, se a gente quiser ir para cima, se para baixo é um 0, para cima é menos um 0, tá? Porque é a mesma coisa, se você pensar que você está nesse um aqui e você quiser vir para esse aqui de cima, a gente teria que voltar uma linha para trás, né? Então seria menos um por conta disso. Tá? Então, basicamente, a ideia principal é essa. Encontrando um, a gente tem que encontrar os vizinhos dele, que dê para a gente fazer essa busca em largura e ir encontrando outros uns, e a partir desses outros uns, a gente vai encontrando outros uns e assim por diante, tá? Então, a ideia é a gente usar um BFS, porque aí o BFS a gente vai ter uma fila para cada posição da fila, cada índice da fila, a gente vai adicionar um vértice que tenha encontrado um número um, por exemplo, aqui esse 01. E aí a ideia principal é que cada vez que a gente encontre, é, e aí a ideia principal aqui é que, por exemplo, o primeiro caso a gente teria um 00 como coordenada, que seria esse 1 aqui, tá? E aí o que que a gente faria? É, a gente teria definido essas direções de movimentação, tanto para cima, para baixo, para esquerda e para direita. E aí a gente vai traçar coordenadas a partir disso. Então a gente vai ver se essas coordenadas são válidas ou não. Então, por exemplo, que nem eu falei, a gente vai fazer uma soma dessa coordenada que a gente tem, que a gente já encontrou um, com a coordenada que seria respectiva, tanto assim para a gente ir para cima, quanto para ir para baixo, quanto para os lados. Então, por exemplo, aqui para a gente ir para a direita, a gente teria um 0, 1, que a gente faria 0 mais 0
vírgula 0 mais 1. A posição que a gente teria aqui é essa. E aí a gente teria que comparar para ver se essas coordenadas não estão saindo para fora dos limites desse grid. Então aqui, como a gente está querendo para a direita, seria válido. E se for válido, a gente adiciona então esse cara aqui na fila, porque aí os índices que tiverem aqui na fila vão ser os índices que vão sofrer o BFS. Tá? É como se a gente estivesse falando, ó, esses caras aqui precisam sofrer o BFS porque eles são uns, então a gente precisa é, encontrar outros uns a partir deles. Tá? Então, nessa comparação que eu falei que a gente vai ter que fazer, além de ter que fazer a comparação para ver se a gente está dentro do limite do grid, a gente vai ter que ver se essa posição que a gente está querendo ir tem um 1 ou se é água, né? Porque aí não faz sentido a gente ir para lá. Beleza? Então, bora lá para o LeetCode. Então, aqui, pessoal, basicamente o que a gente vai ter que fazer, primeiro, seria interessante a gente percorrer esse grid para a gente encontrar esse primeiro 1. Então, a gente pode começar declarando, na verdade, a gente pode inicialmente fazer uma verificação se o grid ele é se ele está vazio, na verdade, tá? E se ele estiver vazio, a gente já retorna zero, porque não tem nenhuma ilha aqui, tá? E aí a gente vai declarar algumas variáveis importantes, então int rows igual a grid size, tá? Eu já vou explicar isso aqui para vocês. E columns, que vai ser grid 0 e o size disso aqui. Então o que isso aqui significa? Grid.size vai ser o tamanho do grid, porque se você for ver, a gente vai ter 4 linhas aqui. Então, a gente sabe que a gente vai ter que percorrer 4 linhas. E o grid 0, a gente estaria pegando essa primeira linha aqui. E a gente está vendo o tamanho dessa primeira linha. Então, a gente consegue ver que a gente tem 4 colunas aqui, né? 5, na verdade. E funcionaria tanto se fosse grid 1, grid 2, mas a gente pode usar o 0 por convenção, porque a gente sabe que essa posição de fato vai existir. Tá? Até aí, beleza. Então, aí o que aconteceria? A gente teria que percorrer isso aqui. Então, vamos declarar um int r igual a 0, r indo de 0 até o tamanho de rows, e ele vai incrementando. E aqui a gente vai ter um for, um nested loop, né? E aí aqui a gente faz c igual a 0, c é menor do que colunas, c++, e aí aqui a gente vai fazer um if grid, né, nesse índice aqui. Então, nesse primeiro índice que seria 0, 0, ele for igual a 1, então a gente vai fazer o BFS aqui, que a gente vai passar o nosso grid, vamos passar a nossa linha e a nossa coluna. Tá? Fora isso, a gente tem que atualizar também, que eu esqueci de criar aqui, mas a gente vai ter que já começar a contar o número de ilhas que a gente encontra. Tá? Então vamos declarar aqui int islands igual a 0 inicialmente. Opa. E aí aqui a gente consegue fazer islands mais igual a 1. Tá? Então aqui o corpo dessa função não islands é basicamente isso. Aqui a gente está passando para o BFS um índice de coordenada e o nosso grid, que é a nossa matriz. Tá? Então aqui a gente pode declarar o nosso BFS, que a gente vai receber um vector de vectors, que ele vai ter, vai ser um vector de char, igual a gente tem ali. A gente vai receber ele por referência, vamos receber a nossa linha e vamos receber a nossa coluna, tá certo? Então aqui a gente vai declarar de novo essas variáveis aqui de rows e columns. Posso até copiar isso aqui. Opa. Tá. A gente pode declarar também uma fila, tá, da biblioteca padrão do C++. Pode ser uma fila
de pares, tá? Por que pares? Porque a gente vai agrupar esse RC, que é a nossa linha em coluna, tá? É, então, aqui o nosso par vai ser um par de inteiros, tá? Porque a nossa coordenada é feita de inteiros. Ah, e aí a gente já vai adicionar nessa fila o nosso 00, que seria a nossa primeira posição aqui, que a gente já encontrou 1. Então a gente dá um queue.push de RC. Tá? E aí a gente já marca essas duas posições como. Essas duas posições não, né? Já marca esse índice como visitado. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Enquanto a nossa fila ela não for vazia, ou seja, ainda tem índices para a gente fazer, para a gente continuar a nossa busca, a gente vai ter que fazer o quê? É... antes disso, a gente vai ter que declarar as direções que eu tinha comentado. Então aqui vamos declarar um vetor de pares também, tá? E esses pares vão ser inteiros, que a gente vai chamar de directions. E aí aqui a gente pode declarar aquelas direções de movimento que eu falei. Então a gente vai ter para cima, para baixo, para esquerda e para a direita, tá? Então para cima, a gente, se vocês verem aqui a gente está na posição 0, 0, 0. Se a gente quisesse para cima, a gente teria aqui uma linha para cima. Então a gente teria aqui um menos 1, 0. Se a gente quisesse ir para a direita, a gente teria um 0, 1. Vamos fazer para baixo, na verdade. Se a gente quisesse ir para baixo, a gente teria 1, 0, tá? E se a gente quisesse ir para a direita, a gente teria um 0, 1. E se a gente quisesse para a esquerda, a gente teria um 0 e um menos 1, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Enquanto a nossa fila for vazia, enquanto a nossa fila não estiver vazia, a gente vai dar um pop da nossa, do nosso índice que a gente tem na fila. Então, a gente vai declarar aqui uma variável do tipo alto, que vai receber queue.front, tá? E aí aqui, depois disso, a gente vai remover isso aqui da fila, tá? Aí, o que a gente vai ter que fazer aqui? Agora que a gente já tem a nossa direção que a gente puxou da fila, então a gente já tem o nosso 00, a gente tem que ver se as direções que a gente quer, não que a gente quer, mas que a gente pode andar dentro desse grid são válidas. Então, por exemplo, é que nem eu falei antes, para essa posição aqui, a gente não pode nem para a esquerda nem para direita, nem para cima. Então a gente sabe isso, mas a gente tem que validar, né? Então a gente tem que pegar cada direção que a gente tem nas nossas direções e fazer uma soma junto com essa direção que a gente tirou da fila aqui e ver se essa direção final é válida. Então a gente pode fazer um for each, tá? Auto x dx dy in directions. A gente pode fazer um int nx, que vai ser igual a x que a gente pegou aqui da fila, mais o dx que a gente pegou da nossa direção. E a gente faz a mesma coisa para o y, que vai ser y mais dy, tá? E aí aqui a gente vai ter que fazer a verificação se essas coordenadas são válidas para a gente fazer. Então, a gente faz um if, se o nx for menor ou igual a zero, isso aqui é válido, e o nosso ny for maior ou igual a zero, então aqui a gente vai ver se o nosso nx ele vai ser maior ou igual a zero, e se o nosso ny vai ser maior ou igual a zero, e
a gente vai ter que ver se o nosso NX é menor do que rows, se o nosso NY ele é menor do que columns, e vamos ter que ver se o grid na posição NX, NY é igual a 1. Então, o que esse if está verificando? A gente verifica se isso aqui, se o NX ele é menor do que o rows, para ver se a gente não está saindo do grid aqui por baixo, né? Se a gente não está tentando acessar uma linha inválida. E o NY ele é menor do que columns, para ver se a gente não está tentando, aqui vindo da esquerda para a direita, sair do grid com uma coluna inválida também, como se tivesse uma coluna aqui para fora do grid. Tá? A gente verifica se esse índice que a gente está tem um 1, ou seja, se é uma ilha. E a gente verifica se nx é maior ou igual a zero e se ny é maior ou igual a zero para garantir que a gente não vai sair nem para cima da matriz, nem para a esquerda da matriz. Tá? Porque se for negativo, a gente estaria indo para cima, se for negativo, a gente estaria indo para a esquerda. Tá? Se for tudo isso, a gente adiciona na nossa fila o nx e o ny, tá? E a gente te marca no grid dentro desse índice que ele já foi visitado, tá? E é basicamente isso que a gente vai ter que fazer. Então, de novo, repassando, porque esse código acaba ficando um pouco grande. Primeiro a gente verifica se o grid está vazio, porque se tiver, a gente não tem terra nenhuma, então a gente já retorna zero. A gente pega o tamanho do grid pelas linhas e pelas colunas, define uma variável de total de ilhas que a gente vai ter, tá? E aí a gente vai percorrer o nosso grid, e se a gente encontrar um 1, a gente chama o nosso BFS, passando as coordenadas que a gente encontrou o 1 mais o nosso grid, e vai atualizar o número de ilhas, porque a gente acabou de encontrar uma. Aqui no BFS, a gente vai pegar de novo o valor de linhas e colunas e vai declarar uma fila, que essa fila vai ser usada para a gente guardar um par, que vai ser as nossas coordenadas dentro do grid, e as coordenadas que ficarem dentro dessa fila vão ser usadas para poder ser aplicado o BFS depois. A gente manda para a nossa fila a posição que a gente encontrou algum, que a gente recebeu como parâmetro aqui, então nesse primeiro caso seria o 00, marca essa coordenada como visitada. Aí a gente tem as nossas direções para a gente poder se mover dentro do grid, tanto para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, tá? E aí a gente faz um percorrimento da nossa fila que vai ter as coordenadas que tem um até a fila ficar vazia. Então a gente tira essa coordenada da fila, tá? Associa com esses valores aqui x e y, e aí a gente vai fazer uma soma dos valores de x e y que a gente tirou da fila com os valores de x e y das nossas direções de movimento. E aí a gente vai ver se o resultado disso resulta numa direção válida que a gente possa andar no grid, e se essa posição for válida, se ela tem uma ilha nela. Se ela tiver uma ilha nela, a gente chama a nossa fila, manda essa direção para lá, porque aí, por exemplo, se a gente estava no 1, encontrou esse 1 vai encontrar um outro 1. Então a gente tem que ir mandando para a fila e marcando como visitado, porque é, a gente já visitou ele, mas agora a gente precisa ver se a partir dele a gente tem outros 1s, tá? E aí, aqui no final disso tudo, a gente pode dar um return. Tudo a gente pode dar um return islands, que vai ser o número de ilhas que a gente encontrou. A gente vai ver que foi possível submeter aqui e foi aprovado. Beleza? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.